Vamos lá. Vamos à mensagem de hoje. Graças a Deus. O título da mensagem de hoje se chama Vencendo a Depressão. Vivemos numa das maiores e mais populosas cidades do mundo. Trabalhamos rodeado de pessoas e ainda assim podemos sentir profunda e esmagadora solidão. Como é que pode, né? Você está cercado com tanta gente, de tantas pessoas, tem tanta gente que rodeia você, e às vezes a pessoa, mesmo com um monte de pessoas ao redor, ela sente uma esmagadora e profunda solidão. Não é espantoso? Apesar dos avanços do século 21, um monte de coisas existem para ocupar o seu tempo, para você não passar por solidão. Vivemos numa sociedade de pessoas solitárias. Uma pesquisa constatou que 15% dos entrevistados sentiam-se solitários e depressivos o dia inteiro, o tempo todo. 78% sentiam solidão e tristeza pelo menos parte do dia, ou seja, geralmente à noite, a pessoa sente tristeza e solidão. E apenas 6% disseram jamais ter sentido sozinhos ou depressivos. Quem já se sentiu aqui triste, sozinho, solitário? Olha só, a pesquisa comprova, Quase todo mundo levantou a mão, ou seja, é os 78%. E apenas 6% disseram que jamais terem sentido sozinhos ou depressivos. Ninguém está imune do impacto devastador da depressão. Então ninguém está imune. Se você não viver a palavra, se você não viver a Cristo, você não está imune. Bispo, eu jamais vou ficar depressivo. Não é assim não. Muitos já constataram a verdade e sabedoria contidas no adágio. É solitário estar no topo. Por que é solitário estar no topo? Quanto mais você cresce, mais solitário você fica. Então, quanto mais você evolui, mais a tendência de você ficar solitário. Por exemplo, você é uma pessoa que às vezes monta uma empresa, Você nunca vai encontrar pessoas ali como você para te ajudar. Pessoas que tenham a mesma capacidade que você tem. Então, quanto mais você tem auxiliares, uma coisa que todos conhecem, que vai salão de beleza. Você monta um salão de beleza. Você ali, a chefe, a responsável, aquela que cuida, você contrata cabeleireiras para trabalhar com você, nunca você vai encontrar uma igual a você, Sempre vai ter um defeitinho aqui, outro ali, ou seja, você cada vez vai se isolando mais no topo. Quanto mais você cresce, mais você se sente isolado, sozinho, Mais você se sente dessa maneira, porque as pessoas não conseguem te alcançar, dessa solitária estar no topo. Imagino que líderes de governo, altos executivos de bem-sucedidas corporações e até mesmo aclamadas celebridades e atletas e artistas compartilham as aflições da solidão, pelo menos uma parte do tempo. A solidão, em muitos casos, não gera uma depressão, como podemos encontrar em muitos relatos da palavra de Deus. Na Bíblia, o apóstolo Paulo, um dos mais destacados líderes da igreja primitiva, descreveu episódios de solidão. Abra em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Veja que interessante isso, que nós vamos acompanhar aqui. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Solidão é uma coisa, depressão é outra já diferente. A solidão, ela pode bater no coração de qualquer pessoa. Ela pode parar no coração de qualquer pessoa. Só que você não pode deixar ela habitar dentro de você, porque senão ela vai virar uma depressão. O que é uma depressão? É uma tristeza excessiva, angústia, aquela vontade de se matar, de acabar com tudo, de acabar com a vida. A solidão, ela é o princípio da depressão. Se você eliminar a solidão, você eliminará uma futura depressão. Então a solidão pode ser a porta de entrada para uma depressão. E todos nós estamos sujeitos à solidão. O apóstolo Paulo,
Por exemplo, ele relata aqui um momento da sua vida em que ele se sentiu solitário. Solitário não é aquele bicho que dá na barriga não, viu? Ela é solitária, tá? É outra coisa, tem nada a ver. 2 Timóteo 4,6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Aí ele fala, olha, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e agora a coroa da justiça me está sendo guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Procura vir comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos e traz-me, pois também ele me é útil para o ministério. Quanto a Tiquico, mandei até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, na casa de Capo, bem como os livros e especialmente os pergaminhos. E Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, e o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Então olha aqui, que estado de tristeza que Paulo estava aqui, de solidão. Ele falou, olha, venha comigo depressa, porque todos me abandonaram. Demas, que devia de ser um pastor, ele abandonou a obra para seguir a sua própria vida. Os outros estavam em outros ministérios, outras igrejas, não podiam ir se encontrar com Paulo. Esse Alexandre, o latoeiro, o que é um latoeiro? Latoeiro é o quê? Quem é um latoeiro? Latoeiro vem do quê? De lata, Quem é que mexe com lata? O ferreiro, Latoeiro é o ferreiro. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males, e o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Este já foi ao contrário, aquele que se levantou contra a igreja. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Como sempre o apóstolo Paulo, ele ensinava o que? A pessoa a se afastar daqueles que resistiam à palavra. E na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isso não seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida a todos os gentios, para que ouvissem que fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém? Então veja, um momento de Paulo que ele escreve aqui que ele estava no momento de solidão. Por 2 vezes ele fala do abandono. E aqui nesse versículo 17, ele fala que neste abandono, no versículo 16 e 17, que neste abandono o Senhor lhe assistiu. O Senhor estava ali com ele. Então estava se sentindo abandonado. Vamos prosseguir. Assim, mesmo aqueles que são intensamente espirituais e devotados a Deus, também lutam com as profundezas da solidão. Então sempre pode aparecer a solidão, até mesmo na vida do homem mais espiritual, do maior homem de Deus. Até Jesus teve um momento de solidão, quando ele foi orar no monte, os apóstolos o abandonaram, estavam tomados de sono, foram dormir, e Jesus queria que eles orassem com eles, por 3 vezes chamou, orem comigo, e eles dormiam de novo. Então até Jesus sentiu um momento de solidão. Então o maior dos homens de Deus passou por este momento de solidão, enfrentou isso na sua vida. Então nós temos que lutar contra as profundezas da solidão. Examinemos algumas coisas comuns da solidão e da depressão, e sugestões de como você vai lidar com elas. Então vamos lá, vamos aprender agora como que uma solidão entra na vida de uma pessoa e como você fazer para esta solidão não virar uma depressão. Que o problema não é você passar por uma solidão, o problema é isso virar uma depressão. Aí é uma coisa crônica, é uma coisa que vai trazer males para a vida da pessoa. Primeira coisa que pode gerar uma solidão e às vezes até uma depressão: a transição na vida. A transição Ei, meu Deus, vocês não jantaram não, gente? Vocês estão cansados, eu também estou cansado. A transição
Oxe, graças a Deus. O ouvinte lá, depois vai ouvir na rádio, vai pensar que o bicho estava falando sozinho, falando com as baratas, né? Que ninguém fala nada. Primeiro ponto, transição na vida. A vida envolve uma série de transições, que vai desde o nascimento, passa pelo primeiro contato com a escola, formatura, o primeiro emprego, casamento, paternidade, até a aposentadoria. Toda mudança na vida carrega uma tendência para a solidão. Então, tudo isso aqui pode gerar solidão na vida de uma pessoa, né? A transição, que vai desde o nascimento, o primeiro contato com a escola. Você lembra o primeiro dia que você esteve na aula? Hã? Quem se lembra o primeiro dia que foi na escola? Eu fiquei chorando o tempo inteiro, né? Minha mãe foi, mãe, pensei que ela tinha me abandonado, né? A criança, ou seja, aquela solidão, você se sente deslocado, né? A criança chega na escola, não conhece nem um amiguinho, não conhece ninguém, está sentado, isolado, não sabe o que está fazendo ali, pensa que a mãe não vai voltar mais, né? Então aquela coisa terrível. Então, desde o contato com a escola, uma formatura, a pessoa quando se forma, o que acontece? Ela nunca mais verá os antigos colegas de escola, né? Cada um vai para o seu canto, cada um vai para o seu caminho, e de repente ela nunca mais vai ver aquelas pessoas. Então isso pode gerar uma solidão. O primeiro emprego, eu me lembro do primeiro emprego que eu fui trabalhar, ou emprego novo também, quando você começa a trabalhar no emprego, o que acontece? Eu me lembro que eu sentava na mesa e ficava assim riscando círculo, aí pegava a calculadora, 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8, né? Não tem nada a fazer, ninguém chega, o seu chefe ainda não instruiu o que você vai fazer, você não conhece ninguém, não sabe nem onde é o banheiro, não sabe a hora de sair, não sabe a hora de chegar, você fica totalmente deslocado no primeiro dia de trabalho. É verdade ou não é? Você fala, meu Deus, você não vê a hora, o dia mais demorado do trabalho é o primeiro dia, né? Você não vê a hora de acabar logo o dia, você não está sem fazer nada e o dia não vai, você não conhece ninguém, não tem ninguém para conversar, às vezes tem pessoas que nem vão te cumprimentar, ainda tem empresa que não chega e, né, te descontrai, seja bem-vindo, não sei o que, Agora tem empresa que ninguém nem fala com você, você fica lá sentado, ninguém fala nada, isso pode gerar uma depressão, uma solidão. O casamento, né? Casamento, pessoa de repente deixou o pai, deixou a mãe, passou a se unir com uma outra pessoa, e de repente vem aquele deslocamento, né? Aquela coisa, puxa vida, né? Uma nova vida, uma nova pessoa, né? Até ela acostumar com a vida de casado, às vezes era uma solidão. A paternidade, né? O ser pai, ser mãe, até a aposentadoria. A pessoa chega assim e fala, puxa vida, que bom, vou aposentar. Aí passa a primeira semana ela sabe o que ela faz, ela dorme até mais tarde todo dia. E depois na segunda, na terceira, né? Aí ela começa a se sentir inútil para o mundo, para as coisas da vida. E aí começa a nascer a solidão. E podemos até acrescentar outras coisas, como por exemplo, o primeiro dia que você vem na igreja, né? Tem pessoa que vem aqui o primeiro dia, e ela fica meio deslocada, porque não conhece ninguém. Olha, deixa eu ver se eu conheço alguém. Não vejo ninguém. Um dia chegou um irmão aqui, que ele ficou feliz da vida, que ele era de uma igreja, uma irmã também, né? Ela era de uma igreja, e ela chegou aqui e conheceu uma outra pessoa. Aí ela se sentiu em casa. Oh, que bom que você está aqui, né? Encontrei uma amiga do outro ministério. Aí até que é legal. Mas quando você não conhece ninguém, você fica aqui deslocado, meio sem graça, né? Então você fica assim, meu Deus do céu, é bacana, legal a igreja, o bispo prega bem, tem mensagem bacana, mas acho que é melhor eu voltar lá eu conheço todo mundo, né? Já estou lá há 15 anos, conheço o irmão tal, chego na igreja, todo mundo me conhece, né? Já sei um que eu penso, outro que o outro pensa, então às vezes a pessoa se sente meio deslocada. Então essas coisas, a transição da vida, ela pode trazer uma tendência para a solidão. Não é que vai trazer solidão, mas tem uma tendência de trazer solidão. Pessoa se casa, a mulher casa assim, aí chega, acorda, mãe, o café está pronto. Aí olha para lá, já sou casada, não tem mais mãe agora, não, eu que tenho que fazer o café. E ela fica a tendência da solidão, né? De acabar trazendo isso uma solidão. Segunda coisa que pode trazer a solidão, a separação. Quando eu digo separação, é tudo que você se separa. Podemos possuir todas as coisas